dia. Bom dia. Bom dia, Sora. Bom dia, Tudo bem? Bom Tudo dia. Bom dia, professora. Bom dia. Hoje vocês vão ficar assim, em stand-by? Não vou ver ninguém hoje? Cadê a Ana Vitória? Abre aí, Tô Ana. aqui. A Vitória é corajosa, o Caetano corajoso. Quem mais? Quem mais tem coragem aí? Vamos ver. Cadê? Oi, Nick! Aê! Tudo bem? Que bom. Quem mais? Cadê os corajosos? Vamos lá. A Sora não tô muito Tô aceitável. longe. Ah, vocês nunca estão bem? Que isso? Ah, ficando com dó de vocês. Nunca estão bem, estão sempre descabelados, sempre tristes. Hã? Tá chegando o pessoal, 16, acho que agora tá tudo... Ok. Então vamos lá, hoje nós vamos ver... Tenham um bom dia a todos, né? Espero que vocês estejam bem aí, embora na medida do possível, né? Mas o importante é estarmos com saúde. Pessoal, tomem cuidado aí, hein? Eu tô aqui no interior, tô na casa da minha mãe. Aqui os casos de Covid tá bem tranquilo, né? Nós estamos tomando todos os cuidados. Mas ontem eu li uma reportagem em Jundiaí, não tá muito bonito aí não, hein? Então tomem cuidado, se preservem mesmo, fiquem em casa, o máximo que vocês conseguirem. Vocês estão muito próximos aí de Jundiaí. Estava vendo que eu moro aí em Jundiaí, eu moro no Medeiros, né? Estava vendo que é um dos lugares que está acontecendo mais casos, né, de morte, mais casos também da doença e registrados muitas mortes. 30 pessoas morreram em Jundiaí, né? É um número grande, né? Eu fiquei um pouco preocupada. Então, assim, tomem cuidado, fiquem em casa. Acho que o mais importante é termos saúde. Esses cabelos, né? Branco, assim, e vocês, a aparência de vocês, aparecer aqui na aula, mas são menor de problemas hoje. Hoje estamos todos com saúde, estamos todos bem, e é isso que importa. O resto, a gente depois corre atrás do prejuízo, né? Infelizmente, esse ano vai ser um ano diferente, mas vai dar tudo certo. No final, vai dar certo. Se ficarmos bem, é o que importa, tá bom? Então, hoje nós vamos ver frente 3. Nós vamos falar de biologia animal. Então, nós vamos ver 2 módulos que vão falar aí sobre o processo de excreção. Então, abram a apostila de vocês. Se quiserem abrir o caderno, eu montei aqui um mapinha hoje. Então, olha só. Deixa eu ver se dá para aumentar. Só centraliza. Então, olha aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o sistema excretor. São 2 módulos. O primeiro módulo, ele vai falar sobre o sistema excretor de uma maneira geral. De uma maneira geral e nos animais. E o outro módulo, ele vai falar do sistema excretor no homem, né? A excreção humana. Então, são 2 módulos que nós vamos ver hoje. O módulo da excreção de um modo geral e depois da parte do homem, tá bom? Então, são 2 módulos na frente 3. Podemos começar? Vocês estão aí? Vocês não aparecem? Parece que eu tô sozinha. Tem alguém aí? Aqui, Sim? sim, professor. Oi, Luca.
Eu vou pôr o fone. Se alguém falar, fica mais fácil. Olha, o microfone de vocês, vocês não precisam aparecer, né? Vocês estão envergonhados aí. Mas apareçam pelo menos nas vozes, tá? Que eu quero conversar com vocês. Tá bom, Meu cabelo não tá ajudando. Então, vamos lá. Processo de excreção. Por que os organismos possuem esse sistema? Qual é a função do sistema excretor? Ainda mais. Vai lá. Secretar substâncias que não são utilizadas no corpo ou substâncias que já foram utilizadas e não têm mais função. Isso. Aí nós temos o nome para isso. Nós falamos em substâncias inúteis. Então, eu coloquei aqui no mapinha conceitual, ó. Sistema excretor faz a eliminação de substâncias através do resultado de metabolismo. Substâncias inúteis. Pessoal, mas não só as inúteis, tá? Ó, ou substâncias em excesso. Então, vamos supor que o meu fígado está produzindo líquido biliar, só que esse líquido biliar tem muito, né? A gente percebe muito isso quando a gente passa mal do estômago e a gente começa com o processo de vômito, a gente começa a eliminar o que tem dentro do estômago. Chega uma hora, não tem mais nada, mas mesmo assim, às vezes, a gente ainda ocasiona vômito. E aí acaba saindo aquele líquido verde. Aquilo é a bile, né? O líquido biliar. Se esse líquido biliar ele for por intestino, ele vai ser eliminado pelo processo da excreção, nós vamos ver depois, pela nossa urina. E aí ele fica uma urina um pouco diferente, né? Ele fica uma urina mais esverdeada, né? Então, tudo que não é usado mais, que a gente chama de substâncias inúteis, e tudo que o nosso corpo tem a mais do que nós precisamos é eliminado, tá? Então, excreta são substâncias não usadas, substâncias em excesso, tudo bem? E aí vocês vão ver que nesse primeiro módulo, ele vai falar sobre a excreção nos diversos animais. Então, tem algumas imagens aí. E eu coloquei aqui nesse retângulo, né, em vermelho, algumas coisas que são importantes que vocês precisam guardar, que possivelmente pode cair no vestibular. Então, assim, quando a gente fala de excreção, nós temos que pensar que nós temos lá a cadeia zoológica, né? Então, nós temos os organismos que começam lá nos invertebrados e vai até os cordados. Então, gente, vocês não podem esquecer que na cadeia zoológica nós temos poríferos, que são os primeiros da cadeia, né? E os poríferos, eles não têm sistema nenhum. Se ele não tem sistema nenhum, ele não vai ter sistema excretor, tá? Depois de poríferos, vem quinidários. Quinidários só tem uma cavidade gastrovascular que faz o processo de digestão do alimento dele. E aí, tanto os poríferos quanto os quinidários. E vai ter um mais evoluído que também não tem sistema excretor, que são os equinodermos. Esses três, que são poríferos, quinidários e o último dos invertebrados, que são os equinodermos, o processo de excreta é por difusão, é passagem do próprio organismo para o meio externo, tá? Difusão, transporte passivo, não gasta energia. Tudo que o organismo tem a mais ou de substâncias inúteis sai por difusão para o meio externo. Então, eles não têm aparelho excretor, ok? Isso é muito importante. Depois,
poríferos, quinidários. Aí nós vamos para os plateumintos. Aqui eu citei protozoário antes, mas lembrando que protozoários não está no reino animal. Ele está no reino dos protistas. Eu coloquei porque pode cobrar. Protozoário é vacúolos. Eles têm vacúolos pulsáteis e vacúolos contráteis. E aí eles fazem todo o processo que eles têm no organismo deles, de coisas boas, ruins, água, tudo, por vacúolos. Eles contraem e expulsam as substâncias inúteis e as substâncias em excesso, tá? Então, os protozoários aqui é uma exceção, né? É um organismo que não está no reino animal, é protista, tá? Então, nós vimos poríferos quinidários. Aí vem, ó, plateumintos, nemateuminto, anelídeos, tem vários. Eu coloquei aqui os que mudam, tá? Então, os plateumintos são células flamas. Aí, na apostila de vocês, tem o desenho da célula flama. Se vocês olharem aí na apostila, vocês vão perceber o que é uma célula flama. Nemateumintos já são tubo em H. Então, você tem os canais centrais, e aí toda a ramificação dos tubos em H, né? Igual a letra H mesmo. Conforme ele vai passando no tubo, ele vai recolhendo e vai mandando para a parte central. Os crustáceos são glândulas verdes, então ele tem várias glandulinhas dentro do corpo. Essas glândulas vão se ramificando e elas vão se encontrando num único ponto. E o ponto principal é a cabeça, tá? Anelídeos e moluscos são nefrídeos, muito parecidos assim com o sistema de néfrons que nós vamos ver no homem, mas são, digamos que, néfrons, né, rins muito pequenininhos, muito primitivos, então deram o nome deles de nefrídeos, e os insetos por túbulos de Malpighi. Esses nomes, pessoal, pode cobrar, tá? Essas diferenciações aí. Então, o que eu coloquei no mapa conceitual são coisas que vocês precisam saber que no vestibular pode cobrar. Lembrando, coloquei aqui, né, no meio, bem grande, a palavra homeostase. Todas as vezes que o nosso organismo, ele percebe que tem uma desregulação no seu corpo, ele tenta fazer com que isso se estabilize, com que isso entre num equilíbrio do teu corpo. E aí o nome que se dá a esse equilíbrio é homeostase. Tudo bem até aqui? Sim? Não? Estão vivos? Isso. Sim. Tudo bem, Pro? Tá bom. Do lado esquerdo, coloquei para vocês as principais moléculas e substâncias que são excretas, né? Que o sistema excretor regula. São substâncias inúteis e outras substâncias em excesso, tá? Então, ó, gás carbônico, água, sais, minerais, a bile. E aqui nós temos o que nós chamamos de excretas nitrogenadas. A ureia, o ácido úrico e a amônia. Qual é a nossa principal excreta? Quem sabe? A nossa. Excreta nitrogenada. Qual é a principal? Não é ureia. Ureia. Não é ureia, né? É a ureia, é isso aí. É? A ureia é a nossa principal excreta nitrogenada, certo? Vocês vão perceber que eu vou entrar nos dois módulos ao mesmo tempo. Então, eu estou explicando esse sistema excretor de um módulo e depois nós vamos entrar na humana, mas eu vou falar dos dois ao mesmo tempo, tá? Vamos ter um resumo só. A nossa principal excreta nitrogenada é a ureia. A excreta é chamada de nitrogenada porque em todas elas tem moléculas de nitrogênio, ó. Amônia, NH3. A ureia, CONH2 por 2. E o ácido úrico, olha o N4 aqui. Então, todas as três excretas nitrogenadas
possuem moléculas de nitrogênio, por isso esse nome. E aí nós temos essas 3 excretas. Nós, seres humanos, pessoal, nós temos as 3. Nós temos a amônia, nós temos a ureia e nós temos ácido úrico. Só que são substâncias que o nosso corpo não pode ficar dentro do nosso corpo. Nós precisamos eliminar essas substâncias. Só que, de uma maneira geral, né, todos os mamíferos eliminam a maior quantidade das nossas excretas são ureia. Então, assim, vamos eliminar a amônia no nosso corpo? Sim. Mas a quantidade de amônia que nós temos no nosso sangue é muito menor do que de ureia, tá? E o ácido úrico também temos, mas também muito menor do que a ureia. Então, o principal composto nitrogenado formado pelas nossas células, liberado pelas nossas células, pelo processo de metabolismo celular, obtenção de energia, né? Toda essa célula, a célula libera energia, e aí ela usa glicose, e ela usa oxigênio, ela faz o processo de metabolismo. E aí, a hora que esses lisossomos faz a limpeza de dentro das nossas células, esses lisossomos acabam eliminando para fora das nossas células essa ureia. E essa ureia cai na corrente sanguínea. E essa ureia precisa ser eliminada. Ok? E aí nós temos a água. A água é um composto importantíssimo para dissolver a ureia. Gente, a ureia é um sal, é um salzinho. A ureia, a amônia, o ácido úrico são sais. As excretas nitrogenadas são como se fosse um salzinho. E para esse salzinho se dissolver, eu preciso de água. Ok? Aí aqui eu coloquei, ó, os 3 compostos. Quando você fala de amônia, a quantidade de água para dissolver a amônia é muito grande. Eu preciso de muita água para dissolver a amônia, porque ela é um composto, um sal, bem mais enrijecido. Então, gente, eu preciso de muita água para dissolver. Os organismos que têm esse tipo de excreta, vamos pensar assim, 90% da excreta desse animal é amônia. Então, onde que esse animal vive para ter tanta água suficiente para conseguir dissolver essa amônia dentro do corpo dele, para ele poder eliminar essa amônia para o ambiente? Quem são esses organismos? Organismos aquáticos. Todos os invertebrados que vivem na água, todos os peixes ósseos e o protocordado, que é o anfioxo e a assídia. Esses organismos, 90% da excreta dele é amônia. E ele vive na água porque ele precisa. Se esse organismo não vivesse na água, essas excretas produzidas pela célula dele, essa amônia produzida pela célula dele, não iria conseguir ser dissolvida e não iria ser retirada do animal. Tudo bem? Até aqui? Quando nós falamos em ureia, a ureia é tóxica, mas é bem menos tóxica do que a amônia. Isso significa que ela precisa de água para dissolver, mas numa quantidade ok. Quem são esses organismos? São os peixes cartilaginosos, tá? Tubarão, arraia, o cação, esses peixes. Os anfíbios e nós, mamíferos. Não só nós, né? Vários mamíferos aí. Então, o que acontece? Esses organismos, para eliminar a água de dentro do corpo, precisa ter uma quantidade X de água dentro do corpo. Senão, não vai dissolver essa ureia. E se não dissolver a ureia, não vai eliminar. Ok?
Por isso que quando você não bebe água, essa ureia não é dissolvida. E aí, onde que ela fica? No rim. E aí, essa ureia, que é um salzinho, não tendo água suficiente para ela dissolver, ela vai ficar armazenada no rim. E aí ela vai armazenando hoje, mais amanhã, mais depois de amanhã. E aí ela vai armazenando, armazenando. Quando a gente vê, eu tenho cálculos renais. E essa ureia se transformou em cálculo. E muitas vezes pode se transformar em pedras. Ok? E se meu rim deixar de funcionar, o que vai acontecer? Eu preciso ir para um aparelho criado pelo homem para retirar essa ureia do meu sangue. Que aí nós chamamos isso de hemodiálise, né? A hemodiálise é um processo onde o homem passa por uma máquina, retira o sangue por uma veia, esse sangue passa por essa máquina, a máquina limpa o sangue, tira as excretas e devolve o sangue limpo por uma outra veia, no outro braço, esse sangue limpo, né? Isso é processo de hemodiálise, quando os rins não funcionam mais, quando eu não consigo tirar essa ureia. Quem tá querendo falar? Pode falar. Oi. Então os cálculos renais não são pedras no rim? Não é a mesma coisa? É que cálculo é menorzinho, pedra é maior. Ah, tá. Entendi. Os cálculos são micros, né? São cálculos renais, são menorzinhos. Conforme esses cálculos eles vão aumentando, eles vão virando pedras mesmo. Se você retirar, você vai ver que é uma pedra mesmo, maiorzinha. E aí eu preciso de cirurgia, né? Os cálculos eu posso fazer a laser, eu posso beber muita água e ver se dissolve essa ureia, né? Mas a pedra, geralmente, ela é um pouco mais chata de tratar. E é só a ureia que ela é composta ou também vai outros compostos nitrogenados? É aquilo que eu falei, a 90% das nossas excretas são ureia. Ah, tá. Pode ter ácido úrico. A amônia, não. Por quê? Porque nós temos um ciclo dentro do nosso corpo chamado de ciclo da ornitina. Coloquei aqui no cantinho, ó. Então, vamos supor que dentro da sua célula liberou amônia. Libera às vezes, tá? Pode liberar. Só que a amônia é muito tóxica. E a quantidade de água que eu tenho no meu vaso sanguíneo andando aí nas minhas células não é suficiente para dissolver essa amônia. Não é. Não dá, ele não consegue. O que acontece? Essa amônia vai para o fígado. E o fígado faz a conversão. O fígado, uma das funções do fígado é essa, de converter. O fígado transforma a amônia em ureia. Isso é chamado de ciclo da ornitina. Aí na apostila de vocês tem ele aí, um monte de palavra, um monte de complicação. O que vocês precisam saber é bater o olho nesse ciclo e saber que é o ciclo da ornitina. E qual a função desse ciclo? A função dele é transformar a amônia em ureia. E aí, quando o fígado faz esse processo, ele libera a ureia no sangue. E aí, ureia a gente consegue dissolver, certo? Pro, você falou da amônia e eu lembrei de uma pergunta. Você falou que os animais que têm muita amônia vivem em ambiente aquático, né? A água Exato. ser doce ou ser salgada interfere em alguma coisa? Interfere. Vai interferir sim, né? Vai interferir no que a gente chama de regulação osmótica, né? Aí é um outro conceito. Na questão da interferência da dissolução dessa amônia, não vai interferir. O que vai acontecer é que a quantidade de água que vai entrar num peixe de água salgada é muito maior do que um peixe de água doce, tá? Então, assim, um peixe de água doce, ele tem uma regulação osmótica diferente de um peixe de água salgada, tá? Mas a quantidade de água disponível, ele tem. A diferença é que a água salgada tem sais.
Então, o que que vai... Tem mais sais, né? E aí, o que que vai acontecer? Ele vai... A quantidade de água que vai entrar num peixe de água salgada é muito maior do que a do peixe de água doce. Certo? Tá bom, obrigada. Mas ele vai fazer essa dissolução sem problema nenhum. A diferença é que ele vai usar mais água. No entanto, quando a gente compra um peixe de água salgada para comer, né? A gente percebe que a carne dele tem mais sal, né? É uma carne realmente salgada, é uma carne que teve uma grande concentração. Por quê? Ele faz a dissolução da amônia, só que esse sal acaba impregnando na carne, né? Impregnando nas células do peixe. Por isso que o peixe fica com a carne salgada, tá? Mas ele vai fazer o processo, tudo bem? E a última excreta aí, ela não é tóxica. Ela é uma excreta, eu coloquei aqui menos tóxica, mas na verdade eu coloquei só para vocês terem a escala da mais tóxica da menos tóxica. Nós estamos no meio, né? Mas essa menos tóxica aí é praticamente, ela não é tóxica. O animal não bebe água, tá? E se bebe uma quantidade muito pequena de água. Um pássaro, por exemplo. Um pássaro, pessoal, ele não tem nem bexiga urinária, porque ele voa. Ele não pode ficar com uma quantidade de água grande dentro do corpo dele, senão ele não vai dar conta de voar, ele vai ficar pesado. Então, a excreta, Deus é perfeito, né? A excreta das aves, as excretas dos répteis que vivem em ambientes muito secos, ambientes onde eu já tenho nos répteis, né? Aquela estrutura na epiderme, né, diferenciada, com carapaças, placas calcárias, escamas, que protege com que o animal não fica perdendo água para o ambiente. Então, eu já tenho estruturas nos répteis diferenciadas, estruturas para ele não perder essa água. Então, se ele não pode perder água, é porque ele já vive em ambientes mais secos. Isso significa que a água existente para ele é bem menor. Então, a excreta que ele libera, né, uns 90% das excretas dele é ácido úrico e ela não é tóxica. Então, ele pode viver com isso dentro do corpo dele que tá ok. E quando ele elimina, quando ele faz lá o xixi dele, quando o passarinho desce, cai, né, aquele cocô e xixi tudo junto, porque é um único orifício, né? A quantidade de excreta dele ali é uma excreta mais durinha, mais enrijecida. Ele não é um xixi duro, é um xixi líquido total. Ele tem parece, né, o cocôzinho dele ali. Então, aquilo não necessariamente, pessoal, é cocô. Aquilo pode ser ácido úrico. Por isso que quando um passarinho caga no carro, a gente tem que lavar o carro logo, porque aquele ácido úrico é ácido, queima a pintura do carro. Então, quando o passarinho ele elimina suas excretas, a excreta dele ali não foi diluída. Então, tem ácido úrico ali. Então, o ácido úrico em contato com o carro queima a lataria. Então, assim, tem homens, né? Vocês devem se deparar aí com pai, avô, tio, que o passarinho faz cocô, nossa, já vai com a água, já vai lá, passarinho, vai estragar meu carrinho, estraga mesmo. Se você deixar, não retirar e ficar em contato com o sol, a radiação com o ácido úrico queima a pintura, né? Então, é um ácido, mas não é tóxico para o passarinho. Dentro do corpo dele, ele não precisa de água para dissolver, ele consegue eliminar, entende? Ele, os répteis e os insetos. Ficou alguma dúvida por aqui? Ok? Ok. Muito bom. Agora, nós vamos falar em especial do homem, tá? Então, eu já falei das excretas, não muda nada no homem, nós temos aí diversas excretas. Falei que a nossa principal excreta é a ureia, que precisa d'água para dissolver. Agora, nós vamos ver como que acontece esse processo. Então, aí, ó,
Coloquei aqui, ó, mamíferos, humana, principal, ureia. Ureia mais água forma o composto, que a gente chama de urina. A urina cai nos ureteres. Esses ureteres vai para a bexiga. Na bexiga ocorre só o armazenamento. Nós podemos armazenar aí, geralmente com 300 ml de xixi, já dá vontade de eliminar. Então, se dentro da bexiga tiver 300 ml, já dá vontade de fazer xixi. Depois disso, meio litro, 800 ml, 1 litro, cabe na bexiga. Muito mais que isso, pessoal, a bexiga pode estourar, por isso o nome bexiga. Ela enche, 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 mas tem uma capacidade que ela suporta. Se ela ficar enchendo demais e não eliminar, ela vai estourar. É uma bexiga, tá? E da bexiga cai na uretra. A uretra é o canalzinho de eliminação dessa urina. No caso dos homens, o mesmo canal que libera a urina, libera espermatozoide, libera o sêmen líquido, né? O processo de ejaculação. É o mesmo canal. Das meninas são canais diferentes. O canal da uretra das meninas é só para xixi, tá? Dos meninos, não. Então, esse é o processo. Então, a minha excreta nitrogenada principal é a ureia. Mas a água forma a urina. Essa é a principal excreta, mas não temos só ela. Pode ter bile, pode ter sais minerais, pode ter ácido úrico, tá? Pode ter alguns compostos dentro da minha urina aí, ok? A nossa principal órgão de fazer esse processo de filtração do nosso sangue é os rins. Nós temos 2 rins. Dentro desses rins, nós temos uma grande concentração de mais ou menos 1 milhão de néfrons. E é o néfron que vai fazer o processo de filtração desse sangue. Tudo bem? Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, tá? Eu não sei se vocês viram lá no link que eu mandei do objetivo. Alguém abriu? Eu não. Ninguém abriu? Também não. Também não, né? Eu não abri sei. porque eu não gosto dele. Das Você aulas. não gosta dele? Não, é Não muito mal gosta? explicado. Eu prefiro ir no YouTube e procurar outra videoaula. Tá. Tem uma. Então, mas aí a gente não pode generalizar, tá, Yandra? Vou falar por quê? Porque tem coisa que realmente é muito mecânico, né, a explicação deles. Mas tem coisa muito legal. Vou mostrar uma coisa muito legal dessa aula que eles colocaram. Que eu vejo todas elas, tá? Embora... Por que eu vejo? Porque se algum aluno comentar alguma coisa sobre o que o professor falou, eu tenho que saber o que o aluno está falando, né? Então, olha só. Sim. Na aula de excreção humana, vou tentar projetar para vocês na internet. Vamos ver se a minha internet vai dar conta. Vou pegar o link aqui da aula. Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo, porque eu não quero mesmo. Mas eu vou fazer isso. Vou projetar para vocês, tentar, né? Vamos ver. Projetar para vocês a aula da excreção humana. No final da aula das excretas humanas, ele colocou, o cara que deu a aula aqui, ele colocou uma animação. Vamos ver se a gente consegue ver. Vamos lá. E eu achei muito legal, assim, sabe? Que ele mostra na animação como que funciona o processo nos rins. Então, vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês. Vou adiantar que está no finalzinho. Eu vou tentar usar a animação dele. Vamos ver se... Não está assim no final, não.
Eu tenho algumas coisas que é bom, tem algumas coisas que realmente não é legal, mas tem umas coisas que é a animação. Eu não vou aumentar a animação, porque ela vai tirar o foco. Vou deixar ela nessa altura. Então, olha só, o que eu quero mostrar para vocês aqui. Isso daqui é um néfron, tá? Então, esse em vermelhinho aqui, ó, esse aqui é a arteríola aferente, que vai passar dentro dessa cápsula glomerular aqui. Gente, é aqui nessa cápsula que vai acontecer a formação da urina. Então, aqui, ó, nesse vermelhinho, vocês estão vendo o meu cursor? Dá para ver? Sim. Sim? Então, olha só, o sangue vem aqui, esse vermelhinho é um vaso sanguíneo, tá? Então, os néfrons, chega aqui nos néfrons pela arteríola aferente o sangue. Esse sangue tá com as excretas que precisam ser eliminadas. Conforme esse sangue vai entrando aqui, a cápsula glomerular vai começando a fazer o processo de retirada dessas excretas nitrogenadas. E começa a formação da urina, tá? Então, eu preciso de água para fazer esse processo aqui. Conforme ele vai entrando aqui e a ureia vai ficando na cápsula, na arteríola eferente, ó, sai o vaso sanguíneo. E esse vaso, pessoal, ele vai passar por todo o néfron, ó, ele vai ficar envolvido em toda a parte do néfron. Então, o néfron é formado pela cápsula glomerular, pelo tubo proximal, pela alça de Henle, aí tem o túbulo distal e o tubo coletor. Esse coletor vai para os ureteres. Desculpa, cliquei. Vai para os ureteres e dos ureteres vai para uma outra porção dentro do rim. E aí ele manda para os ureteres, dos ureteres para a bexiga e a gente elimina. O que é importante aqui que eu queria usar a animação dele? Conforme a urina vai passando aqui, ó. Então, o sangue, ele deixa a urina aqui, a ureia aqui, e sai limpinho. Conforme ele vai saindo limpinho, ele vai passando e a urina vai passando aqui, ó. Ele vai por na animação, e eu quero que vocês percebam que enquanto o sangue vai passando aqui limpinho, a urina vai passando aqui por essa parte que é esse marronzinho mais clarinho, esse beijinho, tá? Então, esse beijinho vai passar só urina. Só que essa urina, pessoal, ela tem dentro dela sais minerais, ela tem grande concentração de água, ela não vai ter só ureia. E aí, se eu contar para vocês que 90% do filtrado nos néfrons é reabsorvido pelo nosso próprio corpo, vocês acreditam? Então, assim, em que momento ocorre essa reabsorção das substâncias que estão na urina, mas que não vai ser eliminado? Aí, enquanto está a urina passando, os vasos sanguíneos vai enovelando nos néfrons e vai passando por transporte ativo essas moléculas, por osmose, essas moléculas, ele volta para o vaso sanguíneo, pessoal. E aí, a hora que ele volta pelo vaso sanguíneo, aqui, ó, ele cai no nosso sangue de novo. Então, assim,
90% do que tem na urina, né, é reabsorvido pelo nosso corpo. O que nós eliminamos é realmente as excretas. A não ser que tem muita água, a não ser que está sobrando muitos sais minerais, a não ser que você bebe 3, 4 litros de água no dia, e essa água, mesmo que eu reabsorva, ainda sobra. Então, elimina, tá? E aí, para fazer esse processo todo, nós temos uma glândula que controla essa reabsorção da água, que é uma glândula que está aqui na cabeça, a hipófise. Ela libera um hormônio, o ADH, que é o hormônio antidiurético, tá? E aí, ela que vai controlar o quanto que os meus néfrons vai segurar ou não, tudo bem? Vou colocar a animação para vocês verem. Agora eu não vou interromper o professor, ele vai falar uns 3 minutinhos, tá? Presta atenção. Presta atenção mais na animação, tá? Vamos ver se não vai cortar. Doutora, não tá saindo som. Não tá? Bets, eu não tô te escutando. Ah, eu ia perguntar isso agora, se era só eu. Eu achava que eu tava com um problema aqui, mas Então, é um desespero. Eu acho que nem ela tá escutando a gente. Oi? Tá escutando a gente? professora, sim. a gente... Ah, tá. É que eu não tava te escutando. Ah, E tá. nem a Ana, Ó, nem a Giovana. e então olha só, aquela animação
que eu coloquei para vocês, que ela não está muito boa, por conta da internet, muita gente usando. Então, assim, se vocês quiserem entrar lá, no finalzinho do vídeo, para vocês verem a animação depois com um som melhor, porque eu projetando aqui, o meu computador ele não tem um som muito bom. Então, ficou baixo, né? Mas o que tem lá é exatamente o que tem aqui no desenho, no mapa conceitual de vocês. Ó, aqui embaixo, então, o vermelhinho é o vaso sanguíneo e o amarelinho é o néfron. Então, em volta de todo o néfron, você tem vasos sanguíneos emaranhados aí nele, para fazer toda a absorção. Olha o que eu coloquei aqui, pessoal, olha. Olha no desenho, tá aí, ó. Nós temos 99%, né, de todo o líquido do sangue, de toda a reabsorção que está sendo feita, né, nos néfrons, é reabsorvido pelos vasos sanguíneos que estão emaranhados nos néfrons, tá? E somente 1% é realmente eliminado. A não ser que a quantidade de água que você está tomando é muito maior do que você precisa. Do contrário, o hormônio antidiurético, né? Ele controla, ele faz com que toda essa água que foi usada para dissolver a ureia, ela volte para o seu sangue, tá? E o que sai realmente é o que realmente precisa sair por conta da eliminação da ureia, que aí o composto agora é chamado de urina. Por minuto, nós filtramos 130 centímetros cúbicos de sangue, tá? Por minuto. Então, esse processo dentro do nosso corpo, galera, não para. Para filtrar todo o sangue que tem dentro do teu corpo, do meu corpo, nós levamos mais ou menos de 3 a 4 horas para fazer esse processo, tá? Quem não tem rim, o rim não funciona, não faz essa limpeza no sangue, precisa fazer hemodiálise para retirada, né, dessas excretas de dentro do sangue, porque é compostos inúteis, compostos tóxicos, que precisam ser eliminados. Para terminar, o álcool, né, a bebida alcoólica, ela age no sistema nervoso central. E quando ela age no sistema nervoso central, ela faz com que a nossa hipófise deixe de fazer o que ela deveria fazer, que era liberar o hormônio para regular a quantidade de água nos rins, que é o ADH. Então, o álcool, ele elimina, né? Ele faz com que a hipófise não faça o trabalho dela. E aí, a hipófise não fazendo o trabalho dela, o que acontece? Nós começamos a eliminar essa água, a eliminar. Um bêbado, né? Um cara que fica bebendo muito, ele vai no banheiro um monte de vezes. Ele tá bebendo, ele tá indo no banheiro. Ele tá bebendo, ele tá indo no banheiro. Aí, ele dorme. No outro dia, a hora que ele acorda com uma ressaca, com uma sede horrorosa. Por quê? Porque a sede é a resposta de que o seu organismo não tem água suficiente para dissolver a ureia. E aí, ele precisa se hidratar. Então, essa água não é regulada, porque o álcool inibe a hipófise liberar o hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético. Então, nós temos que tomar cuidado com a quantidade de álcool que a gente ingere, não afetar diretamente o nosso sistema excretor, tá? O ideal é, né, quem gosta, né, de beber, né,
mas hidratando junto, tomando água junto, alternando. Quando você alterna, você elimina o álcool mais rapidamente do corpo. Mas a sensação que eles querem é de ficar bêbado, então não vão beber água, né? Mas no outro dia vai amanhecer com muita sede. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? De boa, Não, senhora. bem tranquilo. Tranquilo? Sim. Vocês têm aí exercícios para fazer dos 2 módulos, tá? Então, são 2 módulos que vocês precisam fazer. Vocês terminam de fazer os exercícios e depois a gente conversa na próxima aula. Tudo bem? Tudo Não bem. vai dar tempo. Como só tem 5 minutos para terminar a aula, não vai dar tempo da gente fazer. Aí, quando eu voltar em frente 3, a gente faz as correções, tá? Qualquer dúvida, vocês mandam para mim na Agenda Edu. Sora, você Vocês- pode mandar o mapa mental pra gente? Mando na Agenda Edu. Eu vou parar agora, daqui a pouquinho, para almoçar. Assim que eu voltar do almoço, 1 hora, eu já envio o arquivo para vocês, tá? Eu vou enviar 2 coisas para vocês. Vou enviar, primeiro, o mapa conceitual da aula de hoje. E segundo, eu vou mandar as atividades avaliativas, a P2, para vocês, com as respostas, para vocês olharem lá, o aluno que quiser saber o que errou na prova, tá? Ah, eu queria corrigir. Isso, aí vocês vejam que vocês erraram, né? Vai estar lá a pergunta e a resposta correta. E aí, qualquer bom. dúvida, vocês perguntam na Agenda Edu para mim. Pode ser? Pode Combinado? ser, Sora. Pode Sim. Então, perfeito. Fiquem com Deus, façam os exercícios desses 2 módulos de excreção, tá? E Uhum. aí, na próxima aula, nós vamos ver, sexta-feira, frente 4, tá? Ok. Então, eu tô fazendo assim para não embaralhar muito a cabeça de vocês. Ok? Boa semana para Sora. vocês. Fiquem você com também, Deus. Sora. Qualquer dúvida é só me acionar, tá bom? Ok, Beijo. obrigada. E até a Beijo. próxima aula. Obrigada do quê? De nada. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, senhor. Tchau. Professora, obrigada. De nada. Obrigada a vocês. Tchau, Sora. Tchau, Gabi. Tchau, Sora. Tchau, Gi. Bye, bye. Fiquem com Deus.